Você já parou para perceber que a gente só reconhece o verdadeiro valor de algo depois que a gente não tem mais aquilo nas nossas mãos? A gente passa a nossa vida inteira tentando conquistar mais, de ter mais, de alcançar novos objetivos, sempre olhando para frente, sempre desejando o próximo passo, sempre acreditando que quando você chegar lá, vai finalmente se sentir completo. Mas no meio dessa pressa toda, a gente acaba esquecendo de valorizar aquilo que Deus, com tanto cuidado, já colocou em nossas vidas. E sem perceber, a gente entra num ciclo silencioso, perigoso e cansativo, onde nada nunca é suficiente. E nas últimas semanas eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a última vez que você agradeceu pelo que você já tem? Porque parece que tem uma tendência dentro de nós em focar no que falta e ignorar aquilo que já foi resposta de oração. A gente pede tanto, sonha tanto, coloca tanto nas mãos de Deus, fala com Ele sobre desejos, vontades, mas quando a gente finalmente recebe, aquilo deixa de ser especial. E o que antes fazia a gente agradecer começa a ser tratado como algo comum, quase invisível, como se nunca tivesse estado ali. E foi justamente nesse ponto que eu senti Deus falando comigo de forma clara, me confrontando de uma maneira que eu não podia ignorar. Será que eu realmente estou valorizando aquilo que um dia eu pedi com tanto desejo? Será que eu tenho reconhecido as respostas que Deus já me deu? Ou será que eu ando vivendo distraída? Vivendo no automático, tratando como comum aquilo que um dia já foi milagre na minha vida. E agora eu vou te contar duas situações que ocorreram na minha vida, sendo a segunda a mais impactante. Então eu peço que você fique até o final desse vídeo, porque Deus tem uma palavra para sua vida. Teve um momento simples aqui no meu dia a dia que me marcou profundamente. Eu estava mexendo no meu notebook como qualquer outro dia, e em um certo momento eu comentei com meu marido que aquele notebook era exatamente o tipo de coisa que eu sempre quis ter. E na mesma hora algo me incomodou por dentro, porque eu percebi que eu estava vivendo aquilo que um dia eu tanto desejei, aquilo que um dia eu talvez até orei para ter, mas já não ocupava o mesmo lugar no meu coração. Já não era mais especial, já não despertava mais gratidão, já não tinha mais aquele brilho, tinha se tornado rotina, tinha se tornado algo automático, e aquilo me fez refletir profundamente em tantas outras coisas que já estavam presentes na minha vida, que estavam exatamente assim, presentes, importantes, mas totalmente desvalorizadas por mim. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que esse padrão não começou por agora. E a história de Sansão mostra exatamente isso. Um homem escolhido por Deus, separado desde o ventre, alguém que carregava uma força extraordinária e tinha um propósito muito claro. Ele tinha algo que não era comum, algo poderoso da parte de Deus. Mas com o tempo, ele foi se acostumando com a força que tinha, foi deixando de valorizar aquilo que sustentava quem ele era. E ele então começou a brincar com os limites, ignorar sinais, a tratar como comum aquilo que era sagrado. E o mais doloroso disso tudo é que ele só percebeu o que tinha depois que ele perdeu, quando as consequências já tinham chegado e não dava mais para voltar atrás. Mas teve uma outra situação que me fez refletir ainda mais sobre esse assunto. Foi algo que eu vivi e que ficou marcado no meu coração. Eu estava trabalhando em um dia completamente normal. Eu trabalho com limpeza urbana, para você que não sabe. E um senhor se aproximou de mim. A cachorrinha dele tinha feito o número 2 e ele perguntou se podia colocar o saquinho com o número 2 dentro da minha lixeira. E eu, claro, deixei. Aí dali a gente começou a conversar. Então ele me fez uma pergunta que parecia simples, mas mudou completamente o rumo daquela conversa. Ele me perguntou se eu conhecia uma mulher que passava por ali com aquela mesma cachorrinha e eu disse que não. Foi então que ele me contou que ela já havia falecido de câncer há pouco tempo. Era a esposa dele. E enquanto ele falava, dava para sentir no olhar dele, na forma na qual ele se expressava, no jeito como ele lembrava dela, o peso da ausência. E ele me contou que ela havia pedido que ele cuidasse da própria saúde e levasse a cachorrinha para passear todos os dias, como ela sempre fazia. E naquele momento, minha irmã, ficou claro para mim que aquele homem estava tentando continuar vivendo
quando na verdade uma parte dele já tinha ficado para trás. E quando ele foi embora, eu vi aquela cena dele andando sozinho com a cachorrinha e as lágrimas começou a escorrer no meu rosto. Porque aquilo me fez pensar em tantas vezes que a gente tem alguém do nosso lado, alguém que ama a gente, alguém que faz parte da nossa rotina, e mesmo assim a gente age como se aquilo fosse permanente, como se nunca fosse acabar. Mas agora eu quero que você seja sincera comigo. Quem ou o que você tem hoje que você não está valorizando? Não espera o silêncio para perceber o peso da presença. Não espera a ausência para entender a importância. Valoriza quem está no seu lado. Demonstra mais. Fala o que precisa ser falado. Cuida com mais atenção, com mais intenção. E acima de tudo, reconheça aquilo que Deus já colocou na sua vida. Porque aquilo que você tem hoje pode ser exatamente um pedido de oração seu. E minha irmã, existem coisas na vida que quando a gente perde, não voltam do mesmo jeito. E você não precisa aprender isso através da dor. Você pode escolher valorizar agora, enquanto ainda tem, enquanto ainda é tempo. E eu queria fazer um pedido de coração. Se essa mensagem falou com você, eu quero que comente aqui embaixo. Eu vou valorizar enquanto ainda tenho. Porque não é só um comentário, é uma decisão. Se inscreve aqui nesse canal pra gente continuar juntas nessa caminhada de fé. E deixa o like para que esse vídeo seja entregue para mais pessoas que talvez precisam ouvir isso hoje. Deus te abençoe e valorize enquanto ainda dá tempo.